Bem-vindo à Farmacoterapia Consciente, o canal que tem como objetivo consciencializar a população para o uso racional dos medicamentos, ou seja, para uma farmacoterapia consciente. Hoje temos um convidado muito especial no canal para nos ajudar a explicar quais são as consequências de interromper um certo tratamento. E para já deixo espaço para que ele possa se apresentar. Muito obrigado, colega. Eu sou o Júnior Patrício, sou estudante de farmácia e desde já eu quero endereçar as minhas cordiais saudações a todo o pessoal daí de casa que nos assiste e agradecer ao colega pelo convite ao canal e dar aquilo que é o meu contributo. Obrigado pela apresentação. Explica à população, né? Gostaria que usasse uma linguagem mais simples para todos poderem perceber. Então, explica o que é isso de interromper o tratamento, o que é que significa, na verdade, interromper um certo tratamento. Muito bem. Interromper um tratamento nada mais é exatamente abandonar, deixar de lado de seguir aquilo que é a terapia que o paciente, neste caso, ou a população foi recomendado pelos profissionais de saúde a seguir. E por fatores que nós vamos detalhar mais um pouco mais adiante, com mais detalhes. Então, o abandono é não adesão ao tratamento. Ok. Sim. Então, significa que cada paciente, né, ele é dado um medicamento para cumprir durante um determinado tempo. Exatamente. Mas acaba abandonando. Antes de terminar de tomar todo o medicamento. É isso que chama-se abandono. Exatamente. Então, por que essas pessoas às vezes optam em abandonar os tratamentos? Bom, na verdade, há vários fatores que fazem com que esses pacientes, essas pessoas, né, possam abandonar ou deixar o seu tratamento que foi indicado pelos profissionais de saúde. Exato. Nesse caso, eu vou deixar ficar aqui alguns fatores que eu considero principais, né, que têm alarmado muito mais e têm preocupado as autoridades competentes. Temos, por exemplo, aquilo que é a melhoria, né, a melhoria do paciente durante a utilização do medicamento. Digo isso durante aquela fase em que o paciente está a utilizar os seus medicamentos. Ou seja, o paciente ele vê que está a ter uma melhoria súbita naquele intervalo de tratamento que foi recomendado e ele opta por simplesmente abandonar, porque está a melhorar, mas ainda não completou exatamente aquele intervalo ou ainda não completou exatamente o intervalo de toma do próprio medicamento. E não só... Então, desculpa, nessa melhoria, estamos a dizer que quando o paciente toma o medicamento e se sente melhor, mesmo antes de terminar, ou seja, de terminar de tomar o medicamento, não significa que a doença curou. Exatamente. Então, estamos a dizer que, independentemente de melhorar, ele deve continuar a tomar o medicamento até terminar todo o medicamento, de acordo com as recomendações do profissional. Obrigado. Então, como o colega muito bem referenciou aqui, é exatamente importante seguir aquilo que é a farmacoterapia que os profissionais de saúde dão, porque nós temos visto isso de maneira muito frequente, né? Então é bastante importante porque vai garantir com que a saúde do próprio paciente melhore neste caso. E não deixando de fora, de outros fatores também podem contribuir, né? Ou exatamente pode contribuir de uma maneira muito significativa para o abandono, nesse caso do próprio tratamento, é a não melhoria. O paciente simplesmente não melhorar, não exatamente ver aqueles resultados positivos do próprio medicamento. Exatamente. Então, estamos a dizer que quando o paciente não vê melhoria depois de começar a tomar um tratamento, o correto não é abandonar, tomar assim. Não é abandonar. Deve tomar se ele deseja. Se ele vê que não há melhoria mesmo, o correto é voltar na unidade sanitária e explicar a situação. Exato. Porque se você abandona, corre risco de agravar mais a situação. Exato. Obrigado. E o colega tocou um dos pontos muito cruciais, que é exatamente a deslocação do próprio paciente à unidade sanitária. Então, é importante aqui destacar que mesmo na hora em que o paciente está a ser dispensado do medicamento pelo farmacêutico exclusivamente, é importante o próprio paciente exatamente perguntar como deve-se utilizar o medicamento, porque automaticamente a utilização do próprio medicamento pode também estar associada ao abandono nesse caso. E também só queria deixar ficar algo muito importante, que são
as reações secundárias do próprio medicamento, que podem fazer com que o próprio paciente abandone. Por exemplo, o paciente pode estar a fazer uma medicação que pode estar a causar diarreia e ele simplesmente optar por abandonar aquele tratamento. E esses efeitos são normais, às vezes são normais do próprio medicamento. O correto é quando você vê que tem um efeito contrário ou uma reação adversa, volta onde é sentar ou ao local onde adquiriu o medicamento para reportar as reações. Levando sua receita ou o próprio medicamento. Não abandonar o... Não abandonar. Obrigado. Então, para as pessoas que optam em abandono, quais são as consequências que podem levar que podem advir depois desse abandono? Muito bem. Para as consequências, eu vou citar aqui 3 pontos, né? 3 consequências que eu considero principais, até porque nós temos várias consequências no caso de abandono do tratamento. Então, uma das consequências que é mais frequente e mais importante destacar aqui é exatamente o reaparecimento da própria doença. Então, o paciente, por exemplo, está a utilizar um determinado medicamento e opta por abandonar antes de cumprir aquele tempo predeterminado para a cura, nesse caso do próprio paciente, e o paciente opta por cortar no meio, assim posso dizer, pode-se acontecer com que a doença ou a própria patologia possa vir a aparecer e reaparecer de uma forma mais forte, causando outros problemas ao paciente e se agravando, né? O estado do próprio paciente. E não só, nós também podemos olhar no lado dos antibióticos, nesse caso, que são medicamentos que são utilizados para tratar as infecções causadas por micro-organismos, né? Por bactérias, fungos e etc. Isso pode contribuir para a resistência antimicrobiana. Né? Então, o abandono pode contribuir para a resistência antimicrobiana, porque nós sabemos que durante o tratamento com antibióticos, muito mais, o objetivo é eliminar, né, de forma muito eficiente esses tipos de micro-organismos. Então, há um tempo predeterminado para o tratamento para poder se fazer essa eliminação. Então, se o paciente corta ou opta por abandonar, pode ter uma resistência ou pode contribuir para que haja elevação da resistência antimicrobiana. Isso que é um problema de saúde muito grave hoje em dia. Então estamos a dizer que, independentemente da pessoa se sentir melhor, não é possível eliminar o micro-organismo antes de terminar de tomar o medicamento. Exatamente. Então sempre deve tomar todos os medicamentos prescritos. Deve tomar os medicamentos como foi exatamente prescrito pelos profissionais. Obrigado. E uma das outras consequências não está relacionada diretamente ao próprio paciente, mas está relacionada com o próprio sistema de saúde daquele país ou daquela localidade, porque automaticamente o próprio sistema de saúde vai resistir aquilo que é a sobrecarga do próprio sistema. Porque nós estamos a comprar os medicamentos para dar ao paciente, para satisfazer as necessidades do paciente. O paciente está exatamente optar por abandonar. Isso vai fazer com que o próprio sistema de saúde fique sobrecarregado, porque imaginemos, por exemplo, se um paciente está a fazer uma farmacoterapia com um antibiótico e opta por abandonar e aquele antibiótico já não se demonstra mais eficaz. Vai fazer com que o próprio sistema opte por outra estratégia para poder adquirir outros medicamentos para assim satisfazer a necessidade do paciente, neste caso. Então, para já mesmo agradecer sua presença, sua contribuição no canal. Volta mais vezes, né? O canal é nosso para todos, que seja farmacêutico e outros profissionais que pretendem educar a população. Volta mais vezes, nós vamos receber e informar que, para não perder informações importantes sobre o uso correto do medicamento, ou seja, outros assuntos que têm a ver com o medicamento, inscreve-se no canal e junto aprenderemos como usar corretamente o medicamento, evitando assim problemas relacionados ao medicamento. Qualquer dúvida, comente ou escreve nos comentários e estaremos disponíveis para responder.